Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que também nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para a casa da gente, para a vida da gente, para a família da gente. Outro olhar porque o mundo moderno vem procurando desconstruir a cultura dos valores a partir das famílias, especialmente num contraponto claro ao legado cristão. Vamos voltar, então, para onde tudo deve começar, entendendo esses desafios da vida doméstica, da criação dos filhos, do matrimônio e tudo o que seja possível abordar em apenas 30 minutos. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e hoje eu converso com Camila Abadi. Ela é mestre em filosofia, criadora e professora da comunidade Augusta, que é um espaço virtual para mulheres voltado ao aprendizado e aprofundamento da fé católica. E é editora também do Clubinho Literário, que seleciona obras para crianças de 6 a 10 anos de idade. Esposa do Gustavo, mãe de 5 filhos, grávida do 6º e praticante também da educação domiciliar. Bom dia, Camila. Tudo bem contigo? Tudo bem com a família? Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. Está tudo bem, graças a Deus. Depois de um tempinho de batalha contra o Covid, vencemos e estamos aqui agora. Vocês pegaram todos, né? Foi isso? Um familhão Todos. desse, todo mundo convidado? Como é que Todo foi mundo isso? nocauteado. Uma pessoa que nos ajuda aqui em casa contraiu e passou para a gente, né? Não foi nada assim de aglomeração, de rua, não, foi dentro de casa, né? E graças a Deus, assim, não caiu todo mundo ao mesmo tempo, né? Começou com o João, o menorzinho de 2 anos, e aí o pessoal foi caindo, mas as crianças se recuperam rápido, e graças a Deus eu tenho uma filha mais velha de 15 anos, que ficou um único dia ruim, e foi ela quem nos salvou, né? Fazendo comida e cuidando da casa, porque com a gestação fica bem mais difícil a recuperação, né? E eu não tive muito o que fazer além de aguentar, né? Sobreviver ao processo. Que doideira. Camila, eu teria tantos assuntos para falar contigo, né? E até desde logo indico as redes sociais da Camila, da Comunidade Augusta também, o site é comunidadeaugusta.com, o Clubinho Literário, clubinholiterário.com. Mas eu queria começar contigo falando de um assunto que tu aborda sobre as referências femininas, né? Ou a falta de referências femininas. Eu selecionei aqui uma das frases tuas no Insta para te abrir essa conversa. Nós, mulheres, não precisamos reinventar a roda, se estamos carentes de referências femininas, não é porque a cultura patriarcal, judaico-cristã, entre aspas, nos oprimiu, mas justamente porque desconhecemos esse manancial da vida, que é a história de Deus, com as mulheres que decidiram crer nele e obedecê-lo. Fala disso, das referências femininas para nós. Então, Kleber, eu amo esse assunto, porque esse assunto está intimamente entrelaçado com a minha história, né? Eu sou uma mulher desse tempo, né? Criada como a maioria de nós, com uma família típica contemporânea, bagunçada, né? Sem religião, ou todas as religiões ao mesmo tempo agora, né? É uma salada de frutas, então um ambiente assim muito confuso. E como tu disseste no início do programa, assim, essa época é uma época de desconstrução, né? Então, eu passei muitos anos nessa busca, né? Nessa confusão, tentando me encontrar, enfim, fazendo uma série de escolhas que só me levaram a situações ainda piores que as anteriores. Até que, aos 19 anos de idade, eu fui evangelizada e me converti, né? Aquilo foi tudo muito novo, muito estranho.
eu tive muita resistência ao início porque eu tinha muito preconceito com a religião, seja ela a protestante, ortodoxa, católica, né? Eu achava que isso era uma coisa de gente burra, de gente sem instrução, de gente acovardada, de gente que não tinha força nem inteligência para fazer a sua própria vida, né? E de repente eu descobri que eu tinha comprado ao longo de anos um discurso mentiroso, né? Eivado de ideologia que nada mais pretende senão justamente destruir nossas famílias, né? E nessa caminhada, então, eu fui descobrindo isso, e conforme eu ia me desembaraçando dessas cadeias antigas, eu ia justamente descobrindo esse mundo de referências, né? Então, o discurso que está na moda, inclusive na igreja hoje em dia, né? Essa teologia feminista, esse espaço para a mulher, né? Na verdade, é uma subversão, e é uma subversão que não tem início agora, embora mais recentemente ela mostre a sua face, né? Nós já estamos sendo preparados para isso há muito tempo, né? Só que se nós formos investigar a história da igreja, se nós formos investigar a história humana, a história de Deus, né, desde o Velho Testamento, lá desde o Gênesis até hoje, o que nós vemos é uma infinidade de mulheres incríveis, que foram decisivas, que fizeram a diferença, que são exemplares em muitos aspectos, né? Sendo mulheres, não querendo ser homens, não querendo usurpar o lugar dos homens, mas cumprindo fielmente com seu papel, né? E isso é maravilhoso. Então, é nesse sentido, a gente não precisa reinventar a roda. Tipo, dá uns indícios aí, dá uns nomes de mulheres para nós. Então, eu não sei quem é quem são os teus ouvintes, né? Mas se nós formos falar especificamente para os católicos, nós temos uma legião de santas incríveis. E eu não falo exclusivamente de monjas, de freiras, de mulheres que viveram no claustro, isoladas, porque foram obrigadas, porque não tinham saída, porque eram oprimidas. Não. Santa Hildegarda, por exemplo, no século XII, em plena Idade Média, é uma das maiores doutoras da Igreja. Ai, mas essas mulheres eram umas coitadas, quando muito elas podiam estudar, porque viviam trancadas mesmo, não tinham saída. Gente, Santa Hildegarda, mestre cervejeira. Quando é que se imagina uma coisa dessas, né, Kleber? No seio da Igreja Católica, essa instituição opressora, terrível, fazendo cerveja, fazendo música, né, fazendo obras de arte maravilhosas, construindo mosteiros. Ela foi abadesa, né? É um negócio assim que o nosso horizonte cultural é muito estreito. A gente acha que o mundo começou há 50 anos atrás, e não começou, né? Então nós temos uma história muito rica, mas para não ficar só falando de monja, de freira, nós podemos citar Santa Joana d'Arc, que foi injustiçada na sua época, né? Foi queimada, foi traída, foi abandonada, mas a igreja reconhece seus erros. E hoje ela participa dos altares, ela recebe a honra dos altares. E é uma heroína, uma guerreira, né? Líder de exército no seio da Igreja Católica, por ordem de Deus, guiada por São Miguel Arcanjo, né? E tu tá citando nomes católicos, evidentemente, eu sempre falo disso Uhum, aqui, mas servem de referência, são figuras históricas, para além disso, né? Então servem de uhum, referência para todo mundo. Camila, exatamente. essa comunidade Augusta, que me parece até que está com as inscrições abertas, explica um pouquinho o que ela é, porque ela trata também, é um clube de mulheres que se aprofundam na fé cristã. É isso também? Tem a ver com essa É, caminhada? tem a ver sim, Kleber, porque o que eu fui percebendo com o tempo dentro da igreja, né? Que justamente nós temos à nossa disposição um banquete. Nós temos à nossa disposição uma herança
multimilionária, digamos assim. Nós somos herdeiros da realeza. Mas aquilo que nós realmente usufruímos, aquilo que nós conhecemos, aquilo de que nós participamos, é paupérrimo, é muito pobre. Então, eu comecei a perceber que era preciso ajudar as mulheres a se apropriarem desse patrimônio, a conhecer melhor a própria fé, a entender por que as coisas são como são dentro da igreja. Que não se trata assim de um bando de aleatoriedades com finalidade meramente cultural. Então, eu venho dessa família que todo mundo foi católico, eu venho dessa família que todo... Não, não é assim. Isso tem um sentido muito profundo e isso é vivo, né? Isso é transformador e é preciso conhecer isso. Então, a comunidade Augusta tem essa proposta, né? E o bacana é que, embora seja uma comunidade para mulheres, muitas mulheres assistem junto com os maridos, né? Porque o Gustavo, meu marido, também dá aula na comunidade, né? E então tá virando uma coisa diferente do que eu imaginava. As famílias estão se interessando juntas pelo assunto, né? Então tá sendo muito bacana. Gustavo, que também já foi entrevistado por mim aqui, falando sobre homeschooling, né? Isso mesmo. Me lembrar. Camila, não tem como falar contigo e não falar desse desafio da criação dos filhos e de uma criação ideal de meninos e meninas. Tu, nos teus conteúdos, tu sempre procura abordar bastante as diferenças naturais, né? E a implicação disso na educação de menino e de menina. Quando até eu sei que o João, nosso produtor, comentou contigo esse assunto, parece que tu teria dito, isso daria apenas isso um programa. Mas, enfim, Sim. eu vou te pedir um olhar geral, né? Porque esse é um programa também jornalístico, sobre os pontos principais dessa diferença e que muitos pais estão ignorando, né? Entre educar meninos e meninas, porque provavelmente não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa, né, Cleber? Isso tá no... Não importa o que se faça com esses corpos, o nosso código genético não vai mudar. Não importa a quantidade de intervenções que eu queira fazer, que tu queiras fazer, tu vai continuar sendo homem, eu vou continuar sendo mulher. Não adianta, né? E isso é assim com um propósito, né? Deus nos fez assim e Ele viu e achou bom, né? Ele olha para ti e vê que é bom, Ele olha para mim e vê que é bom. Então, assim, eu procuro trazer esse assunto justamente porque nesse roldão de desconstrução as crianças não estão sendo poupadas, né? As crianças estão sendo sugestionadas constantemente pela cultura a questionar tudo, 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 inclusive a sua própria natureza biológica, orgânica, né? E os pais, eles estão tão desnorteados, tão perdidos, que eles acham que isso é assim mesmo, que isso é normal e muitas vezes até incentivam, porque vira agenda, vira pauta, vira moda, né? Então, assim, é bacana tu incentivar que um menino se comporte, se vista, se maquie como uma menina, né? E o contrário também, né? Só que não é bacana, não é bacana, né? E então, assim, quem se interessa pelo politicamente incorreto, meu perfil é um prato cheio de fato, porque eu não tenho problema em abordar esses assuntos, sabe? Como eu disse, eu me converti, então eu estive do outro lado. Eu sei como é enxergar o mundo dessa perspectiva contemporânea e eu sei quanto de tristeza, o quanto de confusão, o quanto de raiva isso traz ao coração da gente. Essas agendas, esses slogans, essas ideologias, elas não trazem felicidade, elas não trazem paz. E a consequência na sociedade da carência do feminino e do masculino no dia a dia das famílias, porque virarão pais, né, e mães, e no dia a dia da própria sociedade. Aí que eu queria te perguntar, que viga mestra, assim, que modelo, que chave pode estar, vamos começar pelos meninos, na educação dos meninos? Qual é a tua diretriz, assim, em geral, a partir da experiência aí que tu tem e, claro, das tuas pesquisas e da tua vivência?
Se nós ficarmos levando, reduzindo o escopo da questão, né, ao âmbito meramente orgânico, biológico, né, nós vamos ver que o próprio corpo traz pistas, né, daquela pessoa, pistas veementes, né, não é qualquer coisa, não é algo irrelevante que possa ser suprimido facilmente, né. Então, assim, por que é que os meninos são mais fortes? Por que é que os meninos são mais agitados? Por que é que os meninos são mais indóceis? Por que é que eles ficam maiores que as meninas? Isso tem um propósito e isso não pode ser ignorado, né? É claro que em termos morais, em termos de desenvolvimento espiritual, enfim, aspectos mais elevados da personalidade, né? As semelhanças são maiores. Mas a gente tem que partir do nível mais elementar, do nível mais básico, que é esse nível do corpo, da physis, da natureza, né? E levar isso em conta, principalmente na infância, né? Onde o organismo realmente está mais se desenvolvendo e com mais velocidade, né? Então, assim, os meninos, eles precisam se expandir, porque esse vai ser o movimento deles na vida, no mundo. Eles vão agir no mundo, eles vão conquistar, eles vão além, né? Esse é o ímpeto natural do homem. Ele conquista para criar um espaço de proteção para as mulheres, porque nós não temos essa força, nós não temos esse tamanho. Não importa o quanto digam, eu faço o que eu quiser e eu posso ser quem eu quiser. Não, eu nunca vou conseguir carregar um saco de cimento nas costas. Eu nunca vou conseguir desempenhar o trabalho no estivador. Não é assim, né? O meu corpo, ele é feito para gerar vida, para acalentar, para amar, para receber, para acolher. Então são coisas bem diferentes, né? E isso faz toda a diferença quando a gente leva em conta na educação das crianças, né? Não é essa educação que a gente vê aí que é tudo igual, é uma educação massificada. Então não interessa o sexo, não interessa o temperamento, não interessa as inclinações da pessoa, os gostos pessoais, não interessa nada, né? É uma fábrica, é uma esteira de uma fábrica onde todo mundo sai igual, como tinha naquele clipe do Pink Floyd, lembra? Super antigo, The Wall, né? Era sempre todo mundo a mesma coisa, né? Sendo moído no mesmo sistema para apresentar sempre o mesmo resultado. Que no fundo o que é essa escolarização compulsória moderna contemporânea? É simplesmente uma fábrica de peões, né? É uma Fábrica fábrica de de quê? gente de peões, de gente Peões. preparada para o trabalho, cujo foco principal da vida, se não exclusivo, é o trabalho. O Escravos tra... felizes. É, Pretensamente felizes, né? é. E claro que o trabalho é uma dimensão essencial da vida humana. Nós sabemos disso, somos adultos, mas não é o essencial, não é o núcleo da nossa vida. É. E ser preparado para isso, uma vida inteira, anos de escolarização, é um desperdício, né? É um desperdício. A vida é muito mais que isso, né? Eu até escrevi uma vez um artigo na Zero Hora em que falava com menos conhecimento e conteúdo, mas um pouco isso, quer dizer, aquele sonho padrão da classe média, né? O que tu espera para o teu filho? Eu espero que o meu filho se dê bem. O que nós estamos pensando quando a gente se diz se dê bem? Não está pensando num matrimônio, não está pensando numa estabilidade emocional, está pensando em passar num concurso público, ou abrir uma Exatamente. empresa. É um pouco isso, virou um fetiche, né? Da classe média, aspas, É. bem-sucedida, querer que seu filho Uhum. tenha um trabalho como se isso garantisse a existência, né? Sim, se nós fôssemos formigas, tudo bem, mas nós somos pessoas, É, né? é, Nós temos uma alma. E a gente não se satisfaz com nada que é daqui, essa que é a verdade. aí é E que por mora. isso é que as pessoas estão continuamente trocando de emprego, trocando de relacionamento, trocando de hobby, trocando de Procurando o que não vão ideologia. encontrar, né, no mundo. Exatamente. Então, essas coisas aqui, elas são boas, mas elas passam. Se nós criarmos os nossos filhos para se apegarem a essa vida, simplesmente a essa materialidade que está ao nosso redor, a vida deles vai ser um fracasso por mais bem-sucedidos que eles sejam, por mais grana que eles ganhem, né? O Porque professor, perdão, te interrompi. fala, não, continua. Não, o professor cujo nome agora me foge,
ele fala de dois grandes enganos, né, contemporâneos, que são o amor romântico e a realização do sentido da existência por meio da profissão. E é verdade. Exatamente. Imagina, pensamento padrão de sucesso é: eu amo, estou apaixonado, né? E estou ganhando meus pila. É isso. E não é isso. Exatamente. Não é E isso. não é isso. E não é isso. O professor é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Ia dizer Gonzaga Adolfo, foi meu professor de faculdade. Então, tu assistiu essa aula também. Assisti essa e muitas outras. Filho do Olavo de Carvalho. Isso, exatamente. O Gugu é maravilhoso. E é isso, são coisas importantes, não se trata de negar essa obviedade, né? Todos nós precisamos trabalhar e todos nós queremos alguém com quem dividir, né, a nossa vida, o nosso dia a dia, mas a vida é mais do que isso. E é por isso que o nosso coração não descansa até olhar mais longe, até transcender, né, até encontrar Deus. E esse deve ser o foco da educação, né, Kleber? No fim das contas, levando em consideração todas as diferenças, as peculiaridades, as particularidades de cada indivíduo, né, levá-lo de volta para casa, levá-lo de volta para Deus. Tu está falando aí, de algum modo, de fé, espiritualidade, né? E grande parte do nosso público, que eu chamo borderline espiritual, no sentido assim, querendo encontrar um trilho sem saber direito, vítima e produto desse mundão que está aí. E aí, quer dizer, aí eu queria entender contigo também um outro projeto de vocês, da família, que é o Clubinho Literário, porque conversa com isso, né? Que é uma orientação literária para as crianças, para um caminho edificante das crianças. É isso, Camila? Isso. Na verdade, assim, o clubinho também é resultado da nossa caminhada familiar, né? Porque eu comecei, depois que a Chloe ficou um pouquinho maior, a procurar boas obras para ler para ela, e eu percebi que eu não sabia nada de literatura infantil, porque a minha infância foi na frente da televisão, né? Se eu não estava brincando na rua, graças a Deus, naquela época era possível, né? Eu estava vendo TV, então eu não sabia. E eu comecei a pesquisar, principalmente em sites estrangeiros, né? E eu descobri preciosidades, coisas que jamais haviam sido traduzidas para o português, coisas assim que fizeram a infância do Tolkien, do C.S. Lewis, do Chesterton. E eu comecei a trazer isso para as crianças e a ler com elas, né? E conforme eu ia contando essas coisas nas redes sociais, as pessoas começaram a pedir indicação. E assim, a coisa foi surgindo muito espontaneamente, né? Até que chegou um ponto, Kleber, que eu vi assim, não, mas tem coisa aqui que não foi publicada, tem coisa aqui que está esgotada. Eu vou ter que vou ter que meter a mão na massa. Nunca fiz isso na minha vida, né? Embora já tivesse prestado algumas consultorias, eu nunca geri uma editora. E a coisa nasceu de uma maneira muito caseira. Então, compartilhando aquelas obras clássicas que foram boas para a formação dos meus filhos. Então, assim, o nosso foco não é literatura cristã ou literatura católica para crianças, é boa literatura, né? Então, nós temos publicados no Clubinho autores das mais diferentes proveniências, desde o Oscar Wilde, que quem conhece sabe quem foi, né? Que tipo de vida levou, até gente como a Condessa de Segur, que é uma escritora antiga, que é referência dos nossos avós, né? Deixa eu ver quem mais. Puxa vida, eu trabalho com isso todos os dias, estou esquecendo os autores, mas enfim, Hans Christian Andersen, Tá ali no Tolstói. site, né? Eu até entrei antes de abrir o programa para dar uma espiadinha ali. Muito bom. Sim, a gente já está no 3º ano de trabalho, então já tem bastante coisa lá, né? Camila, só para não perder, nós estamos quase indo para o final, porque depois vão me cobrar. Eu falei dos guri, né? Dos guri, e não falei Sim, das guria. Dá uma linha aí sobre a criação de meninas também. Então, é o mesmo ponto de partida, né? É levar em conta
todo o aspecto biológico, todo o aspecto físico da menina, suas tendências naturais. Mas tem uma coisa que eu não disse, e que isso os pais têm que se atentar, porque isso gera confusão. Todos nós, numa certa medida, alguns mais, outros menos, somos pressionados pelo ambiente cultural em que a gente vive. Então, se a criança ela é exposta desde pequenininha a conteúdos ambíguos, ela vai começar a reproduzir essa ambiguidade no comportamento dela. Ela vai começar a ter dúvidas, ela vai começar a questionar, né? E isso gera uma insegurança nos pais, gera todo um questionamento, inclusive nas meninas que estão, poxa, nós estamos sendo bombardeadas a virar homens o tempo inteiro, né? E desde criancinha, agora mais do que nunca na história. Então, assim, limpando essas influências culturais ou amenizando-as ao máximo, observe a menina na sua natureza, o que ela vai querer fazer? Como é que ela interage com os demais? Eu estou falando da regra, não das exceções. Exceções sempre existiram, né? Mas elas servem para confirmar a regra. Então, a menina, ela vai acolher, a menina, ela vai cuidar. Ela vai até brincar de brigar, se ela tem irmãos, como as minhas fazem, né? Mas na hora que a coisa fica séria, elas fogem. Não é divertido. A gente dá risada olhando, não participando. Né? Tu fala, eu vou Então, enxergando os meus também. né? Não é difícil, não é difícil. Mas a gente precisa realmente tentar limpar esse olhar dessas influências para conseguir enxergar o que a natureza traz, né? E isso não tem nada a ver com discurso religioso. Pode olhar os cachorros, pode olhar as gatas, pode olhar os passarinhos, é tudo igual. A gente que está pirando, né? A gente que é um bicho cultural está pirando, inventando coisa. Mas a natureza, ela é muito clara, né? Então, para as meninas é isso, né? Elas complementam os meninos. Enquanto os meninos vão e conquistam e criam esse espaço, as mulheres, as meninas, elas pegam esse espaço e transformam isso num lugar bonito e num lugar pacífico, Muito né? bom. Então, é perfeitamente complementar. Não tem nada de antagônico, não tem nada de oposição. É perfeito, funciona muito bem. Quem vive sabe que funciona muito bem, né, Kleber? Verdade. Camila, agora sim a gente vai se aproximando do final. Onde te achar? Pelas tuas redes, e pelo Comunidade Augusta, o site é aquele ali, né? Uhum, comunidadeaugusta.com, o Clubinho Literário é clubinholiterário.com. E as isso. redes são abertas, né, Camila, ou São não? públicas. Uhum. São Eu públicas. tenho focado mais no Instagram, né? É onde eu tô. É Camila H. Abadie. Joia. Camila, uma mensagem final aí que tu queira que vá ao teu coração para as pessoas que nos ouvem pela Bandeirantes. Te agradecendo também por estar aqui conosco nesse sábado. Obrigada, Kleber. Eu que agradeço. Eu gostaria que as pessoas não perdessem a esperança, porque a vida, o mundo, nós somos mais do que esse momento, somos mais do que nós sabemos, somos mais do que nós experimentamos até aqui. Então, que elas não se acomodem na tristeza, na raiva, no desespero, né? Mas que elas tenham esperança de que dobrando a esquina, sabe? Logo ali adiante, se elas buscarem de coração a verdade, elas vão encontrar algo melhor, pelo qual vale a pena viver, pelo qual vale a pena lutar, né? Então, que não percam a esperança, que não se entreguem, né? Não precisa dizer mais nada. Obrigado, Camila. Um abraço aí para Imagina, Deus. Obrigado pelos conteúdos que tu tem compartilhado. o prazer é meu. Joia. O programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana e até lá.